Olá! Tá, então, hã, como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Tudo certo por aí? A minha foi melhor. É, foi melhor que semana passada, no caso, né. Então, se tá tudo bem com todo mundo, acho que a gente pode começar. Tá, então, vou continuar de onde a gente parou, que foi na lista 14, tá, que era de função composta, função inversa e paridade. E a gente resolveu só até o exercício 3. Então eu vou começar a partir do exercício 4. Beleza? Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá, tá. Então a gente tinha a segunda questão. Seguinte questão, né? Que é a questão 4, tá? A função cujo gráfico está representado na figura abaixo tem inversa e o gráfico da sua inversa é. E aí ele dá 5 opções pra gente. Tá? Deixa eu tentar desenhar a função aqui. E a gente tem a seguinte função. Vou tentar desenhar maior, que daí a gente já faz tudo de uma vez só. Tá? Então ele dá essa função aqui pra gente. Tá? E aí tem 5 opções que são possíveis gráficos da inversa. Tá? E aí como é que a gente vai desenhar o gráfico da inversa para achar ali nas alternativas? Aí a gente tem que lembrar que a função inversa ela é uma reflexão, certo? No caso, é uma reflexão dessa curva aqui em relação à reta y igual a x. Tá? Então, se a gente pegar essa reta aqui, que é y igual a x, onde é que é y e que é x, e refletir a curva sobre essa reta, a gente vai acabar encontrando o gráfico da inversa. Tá? O que é refletir o gráfico? Por exemplo, se eu pegar a distância desse ponto aqui até a reta, a reflexão em torno dessa reta aqui vai ser essa mesma distância aqui, só que do outro lado. Então seria, por exemplo, um ponto aqui, certo? A reflexão aqui, como a distância é zero, desse ponto até a reta, é ali mesmo. Se eu fosse pegar, por exemplo, agora aqui, a reflexão estaria mais ou menos aqui. Tá? Então, daqui a gente pode desenhar um gráfico da inversa. Tá? E eu faço isso para todos os pontos. Por exemplo, aqui, vai dar um ponto mais ou menos aqui. Aqui, vai dar um ponto mais ou menos aqui. Certo? E aí a gente vai desenhar o gráfico da função inversa, fazendo a reflexão em cima da reta. Aqui ficou um pouco fora. Tá?
Então, se essa aqui era a nossa f de x, a nossa f inversa de x vai ser essa daqui. Tá? Agora eu vou desenhar só a f inversa. Tá? E aí, olhando para esse gráfico aqui, se a gente for desenhar só a f inversa, a gente vai ter o seguinte. Vai ter uma função que é mais ou menos assim. Certo? E aí, analisando esse gráfico aqui, a gente vai lá nas alternativas e a função que mais se aproxima desse gráfico aqui seria a alternativa D. Ok? Conseguiram entender mais ou menos o princípio da questão? Tá. Beleza, então basicamente era só traçar a reta y igual a x e fazer a reflexão da curva. Certo? E aí ia dar o gráfico da função inversa. Por que é a reta y igual a x? Porque se vocês lembrarem lá, tem a propriedadezinha que f da inversa também pode ser a inversa da f. Qualquer uma dessas duas composições aqui me dá x. Tá? Então por isso que a gente faz a reflexão aqui em torno do x. 2x não, da reta y igual a x. Certo? Vou passar para 5 agora. E aí ele me diz o seguinte. Determine o valor real de A para que a minha f de x, ou seja, a minha função, que é x mais 1 sobre 2x mais A, possua como inversa, e aí ele dá a inversa, 1 menos 3x sobre 2x menos 1. Tá? Então eu tenho que descobrir aqui o valor de A para que a inversa dessa função aqui seja essa função aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a composição das duas, que vai ser igual a x. Ou seja, se eu pegar a inversa e colocar a minha f de x, tem que dar x. Tá? Então, fazendo essa composição aqui com as duas funções, eu tenho que encontrar o valor x. Tá? Nesse caso, eu vou fazer a composição de f com f na menos 1. Por quê? Se eu fizer a composição da f de x dentro da f de menos 1, eu vou ter uma variável a aqui, vou ter uma variável a aqui, certo? Agora, se eu fizer o contrário, esse x aqui vai virar toda essa função e esse x vai virar toda essa função, certo? Então eu não adiciono mais valores de a que vão me incomodar, porque a é a variável que eu estou tentando encontrar o valor, certo? Então eu vou fazer essa composição aqui, para não ter que trabalhar com dois a's, que seria um a em cima e um a embaixo. Vou trabalhar só com a embaixo, certo? Então se eu fizer aqui f da f na menos 1 de x, eu vou ter o seguinte. Aqui onde está x vai ser minha f na menos 1, mais 1 sobre 2 vezes a minha f na menos 1, mais a, certo? Agora eu só pego aqui onde tem f na menos 1 e substituo pelo valor da função f. Tá? Então eu vou ter 1 menos 3x sobre 2x menos 1, mais 1, vai me dar embaixo 1 menos 3x sobre 2x menos 1, mais a. Ok. Agora, o que eu vou fazer?
eu vou tornar esse 1 e esse A em frações que eu consiga juntar com essas outras frações aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir ambos por 2x menos 1, certo? Aí eu posso juntar com o que está aqui em cima, e aí eu faço uma divisão de frações. Tá? Então eu vou ter 1 menos 3x sobre 2x menos 1, mais multiplico por 2x menos 1 e divido por 2x menos 1, certo? E aqui eu vou ter 2, 1 menos 3x sobre 2x menos 1, mais A, que eu multiplico e divido por 2x menos 1 também. Tá? Agora, tanto em cima quanto embaixo, eu posso juntar as frações. Então, eu vou ter 1 menos 3x mais 2x menos 1. Tudo isso dividido por 2x menos 1. E na parte de baixo, eu vou ter 2 vezes 1 menos 3x mais A vezes 2x menos 1. Tudo isso dividido por 2x menos 1. Tá? Agora eu tenho a divisão de duas frações. Então eu posso aplicar a regrinha. Que é o quê? Antes disso, eu posso eliminar aqui 1 com menos 1, certo? Que dá 0. E aqui, menos 3x mais 2x vai me dar menos x. Tá? Então, menos x sobre 2x menos 1, vezes o inverso aqui da de baixo. Então, 2x menos 1 sobre 2 que multiplica 1 menos 3x, mais a que multiplica 2x menos 1. Certo? E aí, esse 2x menos 1 aqui vai cancelar com esse 2x menos 1 aqui. Certo? Então, a minha f composta com a f da menos 1 de x vai ser igual a menos x sobre 2 vezes 1 menos 3x mais a 2x menos 1. Tá? Agora eu tenho uma única fração. O que eu vou fazer agora? Eu sei quanto vale f composta f menos 1, certo? Aqui pela propriedade, certo? Se a gente fizer a composição da inversa com a função ou da função com a inversa, a gente tem o valor x. Certo? Então eu vou trocar esse lado aqui da equação por x. Certo? Isso aqui vale x. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse menos x aqui dividindo. Certo? Então eu vou ficar com x sobre menos x, que vai me dar menos 1. E do outro lado eu vou ter só o inverso dessa fração aqui. Certo? Conseguiram entender aqui? Eu só passei esse menos x aqui dividindo. Então x sobre menos x deu menos 1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou inverter os dois lados. Por quê? Aí eu vou ter tudo isso aqui na parte de cima. E inverter menos 1 é fácil. Certo? Porque 1 sobre menos 1 vai continuar sendo menos 1. Tá? Então vai continuar sendo menos 1. E aqui eu vou inverter. Então vai ficar 2, 1 menos 3x, mais a 2x menos 1. Tá? Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma equação de primeiro grau. Certo? Não tem nenhum x quadrado aqui. E eu só tenho x e constantes. Nesse caso, a também é uma constante. A gente só quer encontrar o valor dela. Tá? Então, para continuar, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essas multiplicações aqui.
Então, menos 1 vai ser igual a 2 menos 6x mais 2ax menos a. Ok? Agora eu vou passar esse menos 1 aqui para esse lado. E ao mesmo tempo eu vou juntar tudo que tem x e tudo que só é número. Tá? Então, primeiro tudo que tem x. Ou seja, eu vou botar x em evidência. Eu tenho um 2a aqui. Eu tenho um menos 6 também. E só. Certo? Então, tudo que multiplica x está aqui. X ele é multiplicado por 2a e também é multiplicado por menos 6. Mais tudo que multiplica 1, ou seja, tudo que é só um número. Tá? Aí eu vou ter mais 1, porque eu passei esse 1 para esse lado aqui. Eu vou ter esse 2 aqui. Vou ter menos a. E é isso. Certo? E tudo isso aqui igual a zero. Tá? Agora, só simplificando aqui dentro, eu vou ter o quê? 3 menos a. Então, eu tenho x que multiplica 2a menos 6 mais 3 menos a. Tudo isso igual a zero. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar os dois lados da minha equação. Certo? Como que eu vou fazer isso? Aqui a gente tem um zero, tá? Então, esse zero, deixa eu fazer aqui embaixo. Aquele zero lá, eu vou escrever ele como 0 vezes x, que dá zero, certo? Mais zero. Tá? Que continua sendo zero. Tá? Então, essa expressão aqui toda dá zero. E aí, o outro lado da equação vai ficar igual. Então, x 2a menos 6 mais 3 menos a. Tá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou comparar dos dois lados o que está multiplicando x, certo? E o que está multiplicando x tem que ser igual. Então 0x tem que ser igual a 2a menos 6x. Certo? Então, o que significa o quê? Que esse termo aqui tem que ser zero. Ou seja, 2a menos 6 tem que ser zero. Tá? E agora tudo que não está multiplicando x, que é só constante. Então, 0 tem que ser igual a 3 menos a. Então, 3 menos a tem que ser igual a zero. Tá? E daqui agora, a gente só precisa isolar a e a gente vai achar o valor. Certo? O que acontece aqui? A gente achou duas equações e tem uma variável só. Se os valores já derem diferentes, certo? Essa equação aqui, esse problema que a gente está tentando resolver, ele não vai ter solução. Por quê? Porque A tem que ter o mesmo valor. Ele tem que ser um valor único. Certo? Agora, se A der o mesmo valor, vai ser a solução única do nosso problema. Certo? Então a gente tem que resolver as duas. Se der o mesmo valor, vai ser a solução do problema. Se der valores diferentes, esse problema não tem solução. Tá? Então, vamos começar pela primeira. Eu tenho ali 2a menos 6 igual a zero. Tá? Equação de primeiro grau simples. É só passar isso aqui. Certo? Então, vou ter 2a igual a 6 e a igual a 6 sobre 2, que vale 3. Certo? Então, achei um valor de a. Na outra equação, eu tenho 3 menos a igual a zero. Certo? E isolando a, eu vou ter menos a igual a menos 3. E agora eu multiplico os dois lados por menos 1 e eu vou ter a igual a 3. Tá? Então a gente encontrou duas vezes a mesma solução. Logo, essa aqui é a solução única. Certo? Então a solução do nosso problema vai ser a igual a 3. Certo? Conseguiram entender aqui todos os passos? Então a gente fez a composição das duas funções, que eu sei que vai dar x.
Eu sei que essa composição aqui das duas funções vai dar x. A gente faz essa composição. Chega numa equação aqui de primeiro grau, certo? E resolve essa equação de primeiro grau, dessa forma aqui. Tá? Conseguiram compreender? Tá? Se não tem dúvidas, então a gente pode ir para a última questão dessa lista. Tá, então ele deu pra gente duas funções, são f de x, x menos 3, e ele também dá outra função que é g de x, igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Tá? E ele quer saber para qual valor de x a composição de f com g vai ser igual à composição de g com f. Tá? Para quais valores de x isso aqui vai ser verdade. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai compor f com g, vai compor g com f, e vai colocar aqui na igualdade e tentar resolver. Certo? Então, começar compondo f com g. F com g de x. E aí eu vou ter o seguinte. No lugar de x vai ser g de x. Então eu vou ter g de x menos 3. Agora eu preciso trocar g de x por toda essa expressão aqui. Então vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 4 menos 3. E eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 4 menos 3 mais 1. Tá? Então minha f composta de g vai ser x ao quadrado menos 2x mais 1. E agora a gente faz a composição g de f de x. Ok? Então eu vou ter, onde for x eu vou trocar por f de x, eu vou ter f de x ao quadrado menos 2 vezes f de x mais 4. Certo? Agora, onde for f de x eu vou trocar por x menos 3. Então eu vou ter x menos 3 ao quadrado menos 2 vezes x menos 3 mais 4. E agora eu tenho que abrir tudo isso aqui. Então aqui a gente tem um produto notável, certo? Então vai ser o quadrado do primeiro. Como aqui tem um menos, vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então x 3 vezes x. Então 2 vezes 6 vezes x. E mais o último ao quadrado. Então 3 ao quadrado que é 9. Menos 2 vezes x é 2x. E menos 2 com menos 3 dá 6. E aqui mais 4. Tá? Então a gente vai ter x ao quadrado menos 6x. Aqui tem um menos 2x. Mais 9, mais 6, mais 4. Tá? Então no final, se a gente juntar tudo aqui, eu vou ter x ao quadrado. Menos 6x com menos 2x dá menos 8x. 6 mais 4 dá 10 com 9, 19. Tá? Então a gente chegou nessas duas funções aqui. Essa aqui é f composta g e essa aqui é g composta f. Agora eu tenho que fazer o quê? Tem que igualar as duas. E encontrar o valor de x onde elas são iguais. Tá? Então desse lado aqui a gente tem f de g de x. Então vai ser x ao quadrado menos 2x mais 1. E desse lado aqui a gente tem g composta f, que é x ao quadrado menos 8x mais 19. Tá? Como dos dois lados a gente tem x ao quadrado,
e quando eu passar x ao quadrado para um dos dois lados vai ficar negativo e vai cancelar com o outro, certo? Então eu já posso cancelar agora. Agora eu vou passar tudo que tem x para um lado, certo? Então eu vou ficar com menos 2x mais 8x, porque eu passei esse menos 8x aqui para cá, positivo. E do outro lado eu vou deixar tudo que é número. Então esse 1 aqui eu vou passar para o outro lado menos. E aqui eu tinha mais 19. Tá? Então desse lado aqui eu vou ter 8x menos 2x, que é 6x. E aqui eu vou ter 19 menos 1, que é 18. Agora eu passo 6 dividindo. 18 sobre 6. Aí eu sei que 18 é 6 vezes 3, dividido por 6. Certo? Vai me sobrar aqui que x igual a 3. Certo? Então, o que isso aqui quer me dizer? Que quando x vale 3, G composta F e F composta G vão ter o mesmo valor. Certo? Conseguiram entender? Tá. Então, se não restou nenhuma dúvida desse conteúdo, essa aqui era a lista 14, que era sobre funções inversas, funções compostas e paridade de funções. Tá? E aí agora a gente pode começar a parte de funções trigonométricas. E aí, antes de começar, eu queria saber se vocês ficaram ainda com alguma dúvida sobre essa parte de função inversa composta, ou se vocês têm alguma dúvida da parte de funções trigonométricas que eu possa tirar antes da gente começar a resolver a lista de funções trigonométricas. Certo? Não, sem problema. Tá. Como a gente já viu trigonometria e as identidades trigonométricas, acho que essa aqui é para ser um conteúdo mais fácil, tá? Então, como não vai dar tempo de ver tudo hoje, essa lista também vai ficar para a semana que vem, e aí dá tempo para vocês darem mais uma estudada e tentarem resolver a lista. Certo? Então, eu vou começar a resolver essa aqui. Tá? Então, todas as questões são da UFSC, certo? Eu devia ter montado uma questão única, daquelas de somatório. Mas vai funcionar da mesma forma. Tá? Então, na primeira questão, é dada uma função pra gente, que é a seguinte, que vai ser o seno de 2x vezes o cosseno de x mais o seno de x vezes o cosseno de 2x. Tá? E aí, a afirmação que a gente tem que verificar se é verdadeira ou falsa é a seguinte, que a nossa função ela é positiva para todo x que pertence ao intervalo 0 e π sobre 2. Tá? Não incluindo 0 e não incluindo π sobre 2, porque é um intervalo aberto. Tá? Então, por onde eu começo para resolver essa questão aqui?
já de cara, olhando para ela, se vocês souberem as identidades trigonométricas, ou se vocês voltarem lá no formulário da prova da UFSC, vocês vão ver que essa função aqui ela é uma identidade trigonométrica. Tá? Qual identidade trigonométrica? Se vocês lembrarem lá, a gente tem que o seno da soma de dois ângulos, pode ser A mais B, ele vai ser o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B, vezes o cosseno de A. Tá? E se a gente comparar essa identidade aqui com a nossa função, a gente vai perceber o quê? Que o nosso A é 2x, certo? Porque aqui seno A e cosseno A é seno de 2x e cosseno de 2x. E que o nosso B é x. Tá? Então, cosseno de B é cosseno de x e seno de B é seno de x. Tá? Só fazendo essa comparação aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever a nossa função f de x como seno de 2x mais x. Certo? Então, a nossa função de x aqui vai ser o seno de A, que é 2x, mais B, que é x. E 2x mais x vai ser 3x. Ok? Então, a nossa função f de x, na verdade, é a função seno de 3 vezes x. E aí, eu tenho que descobrir se essa função aqui, seno de 3x, ela é positiva nesse intervalo aqui, quando x estiver entre 0 e π sobre 2. Tá? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa análise aqui? Primeiro, eu vou desenhar a função seno de x. Certo? Naquele intervalo ali, 0 a π sobre 2. Tá? Então, aqui vai ser y, aqui vai ser x. Certo? Se eu for desenhar a função seno de x, a gente vai ter o seguinte. Seno de x, quando x for 0, vai ser 0. Certo? E aí ela vai oscilar até 0 de novo. Onde aqui vai valer 1. E em x vai ser o nosso π sobre 2. Tá? E aí depois ela vai ser a versão negativa dela. Onde aqui vai ser 3π sobre 2. Tá? E aqui vai ser menos 1. Tá? E ela continua tanto para cá, tanto para cá. Ela fica se repetindo. Certo? Ela se repete para sempre, né? Para cá e para cá também. Ok? Então, essa aqui vai ser a nossa função seno de x. Tá? Como é que isso aqui vai me ajudar? Se vocês lembrarem lá da parte de translação de funções, quando eu multiplico x dentro da função por um número, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou pegando essa função aqui e eu estou apertando ela. Certo? É como se eu encolhesse ela aqui em x. E outra propriedade interessante das funções trigonométricas é que elas têm um período. O que é esse período? É o valor de x que elas demoram para se repetir. Por exemplo, aqui é 0, aí ela sobe, desce, e aqui é 0 de novo. Aí ela vai subir, descer, e vai ser 0 de novo, sabe? Então, quanto tempo, se x fosse tempo, né? Qual valor de x ela demora para se repetir? Certo? Nesse caso aqui, se vocês forem ver, esse valor aqui, onde ela volta a ser 0, é quando lá no círculo trigonométrico, certo? Se eu fizesse o círculo trigonométrico aqui, quando lá no círculo trigonométrico, no caso aqui o meu seno é 0, quando chega aqui o seno é 1, quando volto para cá o seno é 0, certo? Então 0, 1, 0. Aí descendo para cá, eu vou ter o seno valendo menos 1. E quando eu chego em 2π,
que é esse valor aqui, volta a ser zero, porque é π. Volta a ser zero, e aí vai começar a se repetir de novo, certo? Vai ficar sempre repetindo enquanto eu continuar andando aqui pelo círculo, certo? Então a gente diz que o período dessa função aqui é de 2π, porque a cada 2π ela se repete, ou seja, cada volta inteira no círculo ela se repete, tá? E aí, quando eu multiplico esse x aqui por 3 dentro da função, certo? Aqui no parâmetro, o que acontece? Eu vou apertar a função, como eu tinha dito antes. Então, se ela demorava 2π, agora ela vai demorar 1/3 do tempo, certo? Por quê? Porque ela meio que acontece 3 vezes mais rápido, tá? Ou seja, antes aqui, de 0 a 2π, ela acontecia uma vez. Agora ela vai acontecer o quê? Vai acontecer 3 vezes. Vou tentar desenhar aqui. Ela vai fazer como se fosse isso aqui. Então, uma, duas... Essa aqui vai ficar mais curtinha. Então, ela repete 3 vezes. Então, ela é mais apertada, certo? Então, ela vai se repetir 3 vezes. Tá? Aqui agora ficou meio confuso, porque eu desenho uma em cima da outra. Mas vocês podem ver isso aqui lá no Desmos, tá? Que é aquela calculadora gráfica. Vocês invoquem lá a função seno de x e depois a função seno de 3x. E vocês vão ver como elas se comportam. Acho que lá no material mesmo tem um link do Desmos que já faz isso que eu criei para vocês. Tá? Outra maneira de ver isso é analisando aqui o seno de x. A gente vai ver que o seno de x ele vai ser maior do que zero nessa parte aqui do círculo trigonométrico. Certo? Então, de zero, que é, no caso o ângulo, né? De 0 até π. O nosso seno é positivo, porque de π até 2π, ele vai estar aqui na parte de baixo vai ser negativo. Tá? Então, de 0 até π. Então, nosso seno é positivo quando x for de 0 até π. Ok? E agora, o seno de 3x vai ser positivo quando? Tá? O que eu fiz aqui? Eu troquei x por 3x, certo? Então, ele vai ser positivo quando 3x, certo? Só troquei de novo x por 3x, estiver nesse mesmo intervalo. Tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dividir tanto esse valor aqui, quanto todos os valores nesse intervalo por 3. Certo? Então, aqui, o nosso seno 3x vai ser maior que zero. Quando 3x por 3, que é x, pertencer ao intervalo 0 a π sobre 3. Por que eu posso fazer isso? O x, ele assume todos os intervalos de 0 a π, certo? Então, se eu dividir todos os números nesse intervalo de 0 a π. Então, se eu dividir todos esses números por 3, vai ser o mesmo que dividir o meu x por 3, tá? Porque x pode assumir qualquer um desses valores, tá? Então, eu posso fazer isso aqui, tá? A outra forma de fazer é vocês fazendo o gráfico aqui e vendo aqui no intervalo 0 a π sobre 3, tá? E a nossa afirmação lá em cima é que é positivo de 0 a π sobre 2, tá? Como π sobre 3 como aqui o meu π sobre 3 é menor do que π sobre 2, por quê? O meu π sobre 3 vai estar aqui, por exemplo, certo? E o meu π sobre 2 vai estar aqui em cima. Tá? Então aqui vai estar o meu π sobre 3 e aqui vai estar o meu π sobre 2. Certo? Então o π sobre 3 ele está antes do π sobre 3, então ele é menor.
certo? Então vai ter um trecho aqui entre π sobre 3 e π sobre 2, onde a minha função x ela não vai ser maior do que zero, certo? Porque ela só é maior do que zero até π sobre 3. Então depois de π sobre 3 ela vai ser negativa ou igual a zero, certo? Então aqui o meu seno de 3x, escrevendo de outra forma, ele é positivo ou maior do que zero quando x for de 0 a π sobre 3, como a gente descobriu ali, e ele vai ser menor ou igual a zero quando o meu x estiver entre π sobre 3, incluso π sobre 3, e π sobre 2. Tá? Então, como ele começa positivo e depois fica negativo, nesse intervalo aqui que o problema deu pra gente, então essa alternativa aqui seria falsa. Certo? Conseguiram compreender mais ou menos essa primeira questão aqui, mesmo não tendo visto o conteúdo ainda? Tá? Então, para a semana que vem, então, deem mais uma olhadinha, estudada assim, em funções trigonométricas, tá? Mesmo que a gente já tenha estudado trigonometria, tem algumas coisinhas que pode ser que vocês não entendam se só olharem para essas funções, tá? E então seria isso por hoje. Tá? Já deu nosso horário, que é 9 horas, certo? Então, boa noite para vocês, boa semana. E se tiverem qualquer dúvida quanto a esse conteúdo ou quanto a algum dos conteúdos que já passaram, vocês podem me chamar, ok? Ou trazer para monitoria também, certo? Então, boa noite e até a próxima. Bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau.